Muito bem, pessoal, voltando ao nosso quadro de podcast, hoje nosso convidado especial que vai contar um pouquinho da sua história é o Daniel Silva, rapaz, o famoso Daniel Bolim. Daniel que tá no auge aí, hoje o homem está como secretário de Finanças, é campeão do futebol amador módulo B como jogador, campeão do módulo A como dirigente, então o Caba hoje está na mídia. Daniel, muito bem-vindo ao nosso quadro, viu? Obrigado, primeiramente agradecer pelo convite, né? Tô acompanhando, como sempre sou um fanato da TV Bananal, seus programas aí que sempre meu irmão apresenta. E é um prazer enorme estar aqui hoje para poder participar desse quadro. Daniel, bora começar desde o início. Eu conheço a tua história. O apelido Daniel Bolim surgiu justamente porque você ajudava sua mãe na questão dos bolos, né? Como é que funciona? Como é que era isso? O bolinho ele veio depois, né? Primeiro veio o bolo cacete. Que inclusive foi o Jefferson que botou, foi, né? Foi o Jefferson, teu irmão. Mas o apelido veio pelo fato da minha mãe, né? Vender bolo. Ela sempre... Da hoje faz, né? Eu vendia bolo na feira, lá nos domingos com a minha mãe. E às vezes também durante a semana, quando ela vendia. Então, assim, saía na rua para vender bolo cacete e eu peguei esse apelido. E tu conta, eu não sei se é verdade, que o primeiro biscoito recheado que tu comeu foi lá em casa. Tinha um campinho ali em frente à tua casa ali. Morava ali onde é a casa do seu Chicô. E ali bem em frente tinha um campo, né? E a gente tinha um time do Vasco e do Flamengo. O time do Flamengo tinha o Bartião, o irmão do Santos, jogava demais. Era o craque, Era craque. Eu falo por mim, né? Eu me dava pau o Bartião. Esse Bartião era craque. Então eu tinha o Bartião, que era o time do Flamengo. Josiel Pimentinha, time do Flamengo, né? E tinha o time do Vasco, que era eu, o Marcos Paulo. E tinha o Claudisson. O Claudisson, já procurei ele no Instagram, no Facebook, nunca encontrei. Era um amigo nosso ali. E o Elton Sapão, o povo chama de Sapão também, era do meu time. Então a gente fazia aquele jogo de ida e volta. Acabava que no final era apostado e ninguém ganhava. Não sei o que acontecia. Não sei se é porque ninguém tinha dinheiro para pagar ninguém. Sei que tudo zerava. E lá a gente frequentava a tua casa, e tu era um menino muito sólido, assim. Sempre foi um cara muito... barriga cheia, gente, na linguagem popular. E eu lembro que tu sempre levava bolacha de chocolate para nós, né? Lembro que teu pai chegava com as caixas de feira lá, com tua mãe, aquele negócio todo. E tu levava. E pra nós não tinha muito costume, moço. Nós não, essas coisas assim não tinha costume, não. De bolacha de chocolate, igual eu vejo esses meninos, essas coisas. Era uma raridade. Daniel, aí você cresceu com toda essa dificuldade. Fome, graças a Deus, nunca passou. Mas a vida não foi fácil pra ti, né? Como é que foi tu enfrentar essa dificuldade? A gente sabe que muitas das vezes tem pessoas que não conseguem lidar com essas dificuldades e procuram um mundo mais fácil, o mundo do crime, o mundo das drogas. E como foi para tu enfrentar tudo isso, passar por esses obstáculos? Eu sei que também chegaram a oferecer facilidades para ti, né? Fome não. Fome, dizer, vou passar fome. Não. Porque, igual eu falei, minha mãe, meu pai e nossos 4 irmãos, a gente sempre foi criado na roça. Então, assim, o plantio tinha o arroz, o feijão. Tava conversando no grupo dos irmãos essa semana, acho que foi ontem, e o Davi lembrou uma situação, quando a gente fazia um serviço extra, ou vendia uma estaca de madeira, um negócio, corria para comprar uma galinha pé seco que tinha na granja. Meu amigo, era uma felicidade. Quando tu, lá no fogareiro, tu sentindo aquele cheirozinho, ouvindo a panela chiando, sentindo aquele cheiro daquela galinha pé seco, meu amigo, que não era todo dia, né? E a gente realmente passava muita dificuldade, esse negócio de bolo, festa de aniversário, final de ano, Natal, família reunida, assim, eu nunca tive. É uma das coisas que eu vou até deixar o registro aqui, eu não sou muito fã de datas, às vezes, no aniversário, Natal, Ano Novo, porque assim, a gente nunca tinha. Então, quando chegava a data, tu via que as outras pessoas tinham, e eu ficava torcendo logo para acabar. Não, meu aniversário é hoje, eu quero que amanhã seja outro dia e tal, mas hoje, graças a Deus, a gente tem, Deus nos abençoou, a gente pode dar essa condição aí melhor pros meus filhos, mas eu sempre costumo contar minhas histórias para ele, né? E é realidade, meu irmão, não tinha não. E outra coisa, nós somos 4 irmãos, tudo homem. Então, assim, as roupas vinham sobrando de lá para cá. Vinha pro Davi, do Davi pro Pedro. Então, assim, a minha sempre foi as últimas. Então, até isso aí também a gente padecia, né? Mas, meu irmão, sempre procurando o caminho correto. Às vezes, quando a gente está reunido com meus irmãos, eu costumo dizer o seguinte: rapaz, eu não sei como é que a minha mãe e o meu pai tinham a ideia de botar nós para estudar, porque eles nunca estudaram. Mas eles sabiam que o caminho correto era a escola. Que a gente poderia proporcionar era a escola. Então, assim, hoje tudo que a gente tem, a gente pode não ter muito, mas tudo que a gente conseguiu foi através de estudo, através de concurso, né? Hoje eu sou formado em Direito, né? Realizei um sonho,
Sou policial há quase 10 anos, né? Realizei um sonho. Depois, já era policial que eu fui fazer minha faculdade, né? Então, assim, sou muito feliz por tudo que Deus me deu, né? E hoje eu posso dizer que se eu fosse estacionar o carro e parar assim e dizer assim, pá, minha vida tá aqui, tá bom, eu era uma pessoa maravilhada, né? Eu sou muito grato. Eu cheguei a lugares que nem nos meus melhores sonhos eu poderia chegar, né? Então, assim, eu tive vizinhos também que sempre me ajudaram. Ali, duas pessoas que não estão mais aqui, mas eu vou deixar o registro também, faço questão de deixar. A Dana Cissa, mãe do Jafé, né? O Jafé sempre foi um amigo meu assim, de infância, a gente sempre andou muito junto. E às vezes, quando morava sozinho, no dia que eu não ia comer na casa da Dana Cissa, ela mandava o Jafé levar. Porque a gente ficava com vergonha, né? Aquele negócio. Daniel, vem jantar. Não, se eu fiz minha comida e tal, minha mãe sempre pra roça, mandava só as coisas. E não, Dana Cissa, mas ela sempre mandava. E também a Dana Santana. São duas pessoas que Deus levou, mas eu tenho uma gratidão no coração, que são pessoas ali que sempre procurou nos ajudar. E outras pessoas ali perto ali também sempre ajudavam na questão da dificuldade. Tem a Dana Nazaré, Dana Santana, Dana Laíla também, que não está mais aqui entre nós. Dana Laíla dava geladinho para nós demais. Ela vendia geladinho, mas dava muito geladinho, porque sabia que a gente não tinha condição de comprar. Então, assim, hoje ficou a gratidão assim, com os filhos, né? A gente tem as amizades ali com os filhos, né? São pessoas maravilhosas que a gente leva no coração. Como foi que surgiu a criação desse time? E esse nome é diferente, Barriga Verde, por quê? Barriga Verde é um nome diferente, né? Na verdade, é o Juventude. É um time de amigos. O Fagundes até gostava de dizer o seguinte: rapaz, eu não tenho culpa se meus amigos são bons de bola. Não é panela, é meus amigos que são bons de bola. E realmente era. A gente vem ali, igual eu já postei algumas fotos ali, ó. Nails, Fagundes, Jaque, Cabeludo, Lorival, que é o Marajó, Francis Clay, que não joga mais bola, aquela turmazinha ali, o saudoso Alisson, o saudoso Fagundes, o saudoso Deri. Então, assim, nós era aquela turma da escola do Santa Rita, igual você falou. Aqui no Bananal sempre foi um celeiro de craque, né? Como tu sabe aqui, o Luizinho começou a mexer com o time aqui, aí o JV Bananal, que era só craque. Então, assim, aí o Zé Mauro tinha um time muito bom, que eu torcia, o meu irmão Bento jogava, eu acompanhava, time magnata. E nós é que jogos escolares, né? Aí eu disse, rapaz, vamos embora botar o time. Só que nem uniforme tinha, só. Não tinha uniforme. Eu lembro que a gente ficava pedindo uniforme emprestado aí. Teve um jogo aí que o Zé Augusto Barro Gils fizeram nós de besta aí pra pôr. E até certo, até hoje eu entendo, eu sou dono de time. Os caras pegam o uniforme, não devolvem, dá aquele trabalho danado. Então, assim, nós ia jogar um clássico contra o BFC e não tinha uniforme, fomos atrás do Zé Augusto. Não, o uniforme tá com o Gils. E fomos atrás do Gils, não tá com o Zé Augusto. E aí acabou que o Ivan Coutinho ali tinha um uniforme. Ivan do Salão, né? Que tinha um nome Fribal, brancozão, só um saco de estopo. O Ivan emprestou e a gente fez. Mas voltando, então, o nome do time era Juventude. E só que era um menino aguerrido, né? Os caras era craque, moço. Era Zé William, Francildo, França, Marco Neri, Marcinho, Berg, Fernando Grilo. Só craque, moço. Só craque mesmo. E nós molecadinha. Só que toda vez que nós jogávamos com eles, parecia Vasco e Flamengo. Podia estar só as camisas. Meu amigo era pau. Era pau. O Leque jogava no time dele. Meu amigo era pau. E nós batia de frente. E o nome do nosso time era Juventude, porque nós era muito novo, né? Só que daí do meio pro fim, eles começaram a chamar nós de Barriga Verde. Para não perder pra esses Barriga Verde, rapaz. Aí eles começaram a chamar nós de Barriga Verde. De tanto eles chamando nós de Barriga Verde, nós identificamos. E o pessoal começou a chamar. Quem é que vai jogar hoje? Não, é o Barriga Verde contra não sei quem. E na tabela ainda era a Juventude. Só que de tanto chamar de Barriga Verde, vamos botar Barriga Verde. E pegou. Então, em 2011, a gente disputou o primeiro campeonato como Barriga Verde, né? E de lá pra cá, hoje já tem muitos anos aí, tem título. E foi assim que surgiu o Barriga Verde, o famoso BV, o mais querido do Bananal, que igual o seu batizou, né? Rapaz, então quer dizer que o Barriga Verde não foi vocês que colocaram? Não foi nós que colocamos. Foi os adversários. Foi os adversários que chamavam de Barriga Verde. Só que, se não me falha a memória, foi uma rivalidade que durou muito tempo, acho que mais de 10 anos, e não consta nos meus arquivos, né, na minha memória, nenhuma vitória do BFC sobre o Barriga Verde. Não. Tem? Tem não. Não tem. Tem empate. Teve um jogo lá que eles fizeram 2-0, foi 3-1. Nós tínhamos 2 gols para buscar e nós buscamos. Nós nunca perdemos para eles. Mas era aquela rivalidade sadia, era dentro de campo mesmo, né? Até porque, já, para confessar, eu acho que era uma rivalidade assim, que era como tu jogar contra teu ídolos. Porque, igual eu falei, nós acompanhávamos os caras eram craques. Então, assim, nós de pequeno nós já era fã do Zé William, nós já era fã do Leque,
Nós já era fã do Roberto, nós já era fã do Anderson, do Wilson, do Orielto. Então nós já era fã desses caras. Então, assim, nós jogar contra eles era tipo assim, uma motivação. Entendeu? Tinha o Bento, meu irmão, que jogava também, Leis. O time deles era muito bom. Então, assim, a gente era fã dos caras. Então, assim, nada melhor do que tu jogar contra até o ídolo, meu amigo. Aí era. Não queria perder pros caras. Acabar que a gente não perdia mesmo, não. Como é que foi essa virada de chave na tua vida depois que tu virou policial e passou nesse concurso? Virada de chave gigante. Foi uma mudança, assim, incrível, cara. E quando eu passei no concurso da polícia, foi, assim, algo bem radical. Tu ganhava um salário e eu passei a ganhar, tipo, 4 vezes mais do que eu ganhava. Então, assim, e ter uma arma na cintura. Então, assim, foi uma mudança de chave. Porque vem o poder, né? Querendo ou não, vem a imponência. Eu sei que eu calei a boca de muita gente, que sempre foi ser um menino também muito afoito. Eu era muito respondão. Após esse menino, quando for na polícia, ele vai ser nojento demais. Então, assim, eu procurei não fazer isso. Eu procurei fazer um bom trabalho, fazer meu nome, mas também procurar ajudar a minha família. Eu sempre procurei ser muito família e meus amigos, né, de pessoas perto. Então, assim, a polícia ela abriu um leque de oportunidades para mim. Conheci pessoas maravilhosas dentro da polícia, né? Sargento Adriano, que hoje é vereador de Imperatriz, é um irmão que a polícia me deu. Coronel Edeilson tem um carinho como um pai, é um cara que me abraçou na polícia, né? E Sargento Silva Júnior. É uma turma gigante, Sargento Charlie. Grandes irmãos que eu tenho na polícia. Não vou falar aqui o nome de muitos, porque são muitos. Então, em nome desses aí que eu citei, eu externo aqui com um abraço a todos os policiais militares. A polícia me recebeu e a polícia ela mudou minha vida. A polícia realmente mudou minha vida, tanto de forma financeira como pessoa, né? Então, assim, eu amadureci com um curso de formação bem intenso, quase um ano de curso de formação, sofrendo, ralando. Então, assim, a polícia, eu só tenho a agradecer, igual nós briga dentro da polícia, tem essa frase, eu só tenho a agradecer à polícia militar por tudo que ela me proporcionou. Como foi essa articulação? Que eu lembro que em 2015, quando tu levantou o nome do Flávio, pouca gente acreditava. E dizia sempre, o Daniel é doido, o Flávio não sabe nem falar, e ele está levantando esse nome. E hoje é o prefeito da cidade. A gente foi observando que a política ela precisava de pessoas sérias. E no Flávio a gente sempre viu um cara sério, um cara que veio de baixo, um cara que é como se fosse a gente. A gente sempre olhou para o Flávio e via a gente, né? Um cara que foi motorista de ônibus, um cara que era mecânico. Mas é um cara que virou empresário, um grande empresário, diga-se de passagem, o maior empresário no seu ramo aqui. E a gente via a humildade do Flávio. A humildade. O Flávio, ele estava ali, ó, sendo um grande empresário, mas o Flávio sempre esteve ali na praça com a gente. O Flávio sempre esteve levando nós para jogar no setor agrícola. O Flávio, quando ele não podia ir, mas ele mandava um carro. Então, assim, a gente precisava de pessoas igual o Flávio, né? E talvez naquele momento muita gente não entendia. Pô, nada a ver e tal, o cara não tem envolvimento nenhum, igual você falou, talvez não tenha um discurso bom, mas sempre foi um cara muito sábio. Então, assim, a gente queria a imagem daquele que a gente precisava de uma situação daquela. Então, assim, a gente correu atrás de partido, né? A gente conseguiu os contatos, né? E eu era presidente do partido na época, e convidei, o Flávio aceitou, fizemos uma pré-campanha, mas o Flávio teve humildade. O Flávio teve humildade para recuar, porque naquele tempo ele sabia que se as pesquisas mostravam, não era só o meu querer, o querer de alguns, o querer de muitos. Tinha que ser um querer geral. E naquele momento ali, o Flávio disputando a eleição com o Geraldo, nenhum dos dois ganhava a eleição. Então, assim, o principal era trabalhar a união. E um dia eu falei isso para o professor Geraldo. Eu falei, professor Geraldo, eu acredito que o senhor, unindo com o Flávio, o Flávio não vai unir comigo, o Flávio ser meu vice, isso não tem lógica. Eu disse, não, tem lógica sim. E o Flávio teve a humildade para isso. O Flávio recuou, a gente abriu mão, reunimos o grupo, que a gente tinha uns cabeças. Só teve uma pessoa que se levantou contra, o resto todo mundo concordou. Então, assim, o Flávio foi para a campanha com o Geraldo lá embaixo, mas eles foram e ganharam 2 eleições. Né? Então, assim, o Flávio esperou o momento dele, né? Foi sábio nisso aí demais. E hoje o Flávio está aí prefeito fazendo uma grande gestão. Uma grande gestão, não é porque eu faço parte da gestão, não. Mas está aí, para onde você vai ver, é obra nos 4 cantos da cidade. O cara, em menos de um ano, já disse, não é fácil. Tu administrar um recurso desse aqui. Porque tem muita gente que pensa que vem dinheiro para tudo. Ah, vem dinheiro para o esporte. Não, vem dinheiro para fazer carnaval, vem dinheiro para fazer o aniversário. Não vem não, cara, não vem. Lá o que vem é o FPMzinho, que é o Fundo de Participação do Município. E aqui o nosso recurso é muito pouco. A gente depende de ajuda do governo do Estado e do governo federal.
Nós não tem aquela arrecadação própria, nós não somos uma Imperatriz da vida, que tem grandes indústrias, que tem uma Suzano da vida, que tem, eu não vou bem que Davinópolis, que tem um Mateus, que paga um ICMS que chega a quase 2 milhões. A gente não tem. Então a gente tem um pouco e a gente procura. E o Flávio é um cara muito sábio, o Flávio tem procurado administrar a si mesmo de uma forma incrível. E em menos de um ano, meu irmão, nós temos 2 quilômetros de asfalto na Gameleira, nós temos 2 quilômetros de asfalto no bairro Santa Rita, nós temos 2 quilômetros de asfalto dentro do Bananal. Meu irmão, é muito bom. Aí está construindo ali um posto de saúde dentro do Bananal no seu primeiro ano. Reformou todas as escolas. Hoje não tem uma escola, nem na zona rural. Edson Lobão hoje não tem, nem na zona rural, uma escola que não tem ar-condicionado. Todas as escolas com ar-condicionado, meu irmão. Então, assim, é normal o cara criticar, a oposição bater, mas o cara dizer que o Flávio não está trabalhando, dizer que a gestão não está boa, aí ele está maluco. Olhando para trás de tudo que tu viveu, de tudo que tu vive hoje, como é que tu planeja o teu futuro? Como eu falei no início da entrevista, eu sou muito grato a tudo que Deus me deu. E meus sonhos é continuar trabalhando, é continuar ajudando quem eu posso ajudar, é continuar arrumando amizade, já porque não tem dinheiro, não tem carro, não tem status, não tem emprego, não tem nada melhor do que tu ter amigos de verdade, de tu poder ajudar, de fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Muita gente eu sei que fala, não gosto desse cara. Se aproximar de mim, conviver comigo, se precisar de mim, vai dizer. Eu já ouvi muito isso. Pô, eu tinha uma outra impressão de ti. Eu te tinha um cara nojento, mas tu é um cara... Talvez esse é meu perfil. Talvez um perfil, Jades, que eu criei, talvez lá na minha adolescência, lá na minha criancice. Né? Talvez hoje eu posso dizer, talvez era até uma defesa. Uma defesa, né? Quando eu vejo uma criança muito rebelde, eu chegava em situações de ocorrência e eu ficava olhando assim, eu via aquela criança rebelde e tal, eu ficava olhando, será que esse cara ele tomou um café hoje? Será se ele almoçou hoje? Será se ele jantou? Será se ele dormiu bem? O que esse cara comeu hoje? Será se ele está passando alguma dificuldade? Será se ele tem uma bolsa para levar para a escola? Porque eu levava minhas coisas para a escola dentro de um saco de arroz, morria de vergonha. Tinha que sair de casa porque a mãe obrigava. Aí chegava ali na esquina, dobrava e botava no bolso, mas tinha que chegar em casa com os cadernos dentro do saquinho de arroz. Então isso aí, moço, muda o psicológico, muda muita coisa. Então, assim, eu sou muito grato, mas também não tenho vaidade, vou continuar trabalhando e o que Deus me der daqui para frente também é lucro. Daniel, e como é que tu faz para enfrentar essas críticas? Eu acompanhei o início, quando começou o governo Flávio, miraram muito em ti, a oposição começou a bater. Inclusive, na minha opinião, vou falar aqui por mim, não vou falar por ninguém, teve muito fogo amigo de pessoas que têm inveja do que tu chegou, onde tu chegou, e de repente de olho no teu cargo. Essa é a minha opinião. Como é que foi encarar tudo isso, enfrentar essa tempestade, essa enxurrada de críticas? Eu sei de tudo. Tudo que acontece, tudo que falam, tudo chega. Mas eu tinha que provar para mim mesmo, para minha família, para minha mãe, para meus filhos, né? Eu tinha que provar isso para os meus pais, meus irmãos, para minha família no contexto geral e para quem me deu a oportunidade, que é o prefeito Flávio Soares. Né? Quem me deu a oportunidade foi o Flávio. Então, assim, eu não tinha que mostrar nada para ninguém. O Daniel vai acabar com 3 meses, não sei o quê, vai fazer merda. E a gente está aí. Graças a Deus, a gente passa muita dificuldade, cara. A gente passa, não vem dizer que disseram a gente não que passa. Com 3 meses o salário estava atrasado. Salário atrasado, fornecedor não tinha como pagar, não ia ter merenda nas escolas, não ia ter isso, não ia ter aquilo. A gente passa muita dificuldade. Mas a gente tem uma equipe muito boa. Quando nós catávamos pedra na beira da estrada para vender pro final do Pelé, ninguém tinha inveja dos filhos de seu Dé. Os filhos de seu Dé era invisível naquele tempo, né? A gente trabalhava aí em Juquira, em pé de cerca. Eu lembro que meu pai pegou aqui, ó, da Maloca, até chegando quase no Ribeirãozinho para botar cerca, desmanchar e fazer cerca. E nós lá trabalhando com ele. Ninguém viu os filhos do seu Dé na beira dessa estrada. Ninguém parava para dar uma carona, para dar um pacote de bolacha, para dar uma quentinha. Ninguém falava isso aí. Aí hoje os filhos do seu Dé, meu irmão. Então, assim, eu não ligo, cara. Eu não ligo e vou continuar trabalhando. Meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com minha família, meu compromisso é com o Flávio, meu compromisso é com o Boaz. Qual é a mensagem que você deixa para essa galera, para que elas não desistam da vida e que não saiam do caminho certo? É acreditar em você mesmo. Acredite em você mesmo e na sua família. Porque vai chegar momentos que não vai ter um amigo, não vai ter os conselheiros, vai ter só sua família. Então, meu irmão, eu aqui, ó, que estou aqui hoje, olhando nos seus olhos. Eu não nasci policial,
Eu não nasci secretário de finanças e sou feliz por tudo que Deus me deu, igual eu já falei aqui. E se eu cheguei lá com toda dificuldade, você pode ter certeza que ninguém é maior do que seus sonhos. Corra atrás, busque, estude, foque, tente 1, 2, 3, 4, 5, 10, que você vai conseguir. E não dê ouvidos a ninguém. Só siga seu caminho, acredite em Deus, procure fazer o que é correto, que no final dá tudo certo. Muito bem, esse aqui foi o Daniel Silva, policial, secretário de Finanças e, acima de tudo, uma pessoa simples aqui do Bananal e que tem sua história de vida e que construiu com muita dificuldade, mas também tem muito orgulho do que já viveu, né, Daniel? Ele participou hoje do nosso podcast e o próximo personagem pode ser você. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Valeu!